estamos aqui de novo, né, para mais um vídeo e hoje eu quero falar com você sobre o medo na criança. O medo é um sentimento natural, tanto do ser humano quanto dos animais, né? Não é exclusivo da raça humana. Os animais também têm medo. Então, o medo ele vem como um instinto de proteção. O medo é importante, ele é extremamente necessário. É por causa do medo que a gente vai na rua e observa e muitas vezes não é assaltado. É por causa do medo que eu vou adquirindo ao longo da minha vida que eu começo a me proteger. Por exemplo, um bebezinho. Se você pega um bebezinho e coloca ele em cima da mesa, ele vai andar e vai cair. Porque ele não tem medo, ele não sabe que a consequência de continuar andando e cair é doída. Até que ele cai e machuca e aí ele passa a ter medo. Fogo, criança pequena, bebê não tem medo de fogo, ele não sabe que queima, né? Então a gente vai vivendo as experiências, o medo ele vai sendo adquirido então de uma forma instintiva, sim, algumas coisas a gente tem bem instintivo, mas a maioria das coisas são adquiridas, tanto com a experiência como com nossa educação da família. Por exemplo, pais e mães que têm muito medo, né, de barata, de insetos, isso passa para a criança, porque é uma educação, querendo ou não você dá um modelo. E o ideal é que evite de dar um modelo tão forte. E a criança tenha menos, né? Consiga elaborar mais essa questão do medo. Um medo muito comum que acontece nas crianças, inclusive tem uma pesquisa que diz que esse medo é um medo universal, é o medo do escuro. A criança normalmente tem medo do escuro, né? Ou passa por essa fase de ter medo do escuro. Algumas crianças permanecem e outras passam mais rápido e algumas até não têm isso de uma forma muito forte. E inclusive tem pessoas que permanecem com medo do escuro até a vida adulta. Na verdade, o medo do escuro, a maioria de nós temos medo do escuro daquilo que é incerto, né? Se eu te colocar num lugar onde você nunca foi, com as luzes todas apagadas que você não está enxergando nada, vem o medo do incerto, do inseguro, né? Não necessariamente do escuro. Então, quando que a gente tem que preocupar então com a questão do medo na criança? Quando esse medo começa a impossibilitar a criança de fazer alguma coisa. Por exemplo, quando ela para de ir ao banheiro porque tá com medo de ir sozinha, tem medo de ir sozinha, porque quando ela para de dormir no quartinho dela porque tem medo do escuro, não quer dormir no quarto dela, quer dormir só com os pais. Tem um transtorno da idade, né, infantil que chama terror noturno. A criança acorda gritando, normalmente chorando, né, com muito medo do escuro. Ou com muito medo da noite. Normalmente acontece à noite, é um terror noturno. E isso não necessariamente tem a ver só com medo em si do escuro. Na maioria das vezes, terror noturno tem a ver com ansiedades que a criança passa de dia. E muitas vezes é uma ansiedade, um medo de perder os pais. Ou o pai ou uma mãe. Ou uma criança que passou por alguma perda. Acontece muito quando as crianças quando os pais estão se divorciando. Eu peguei muitos casos, né, da criança ter terror noturno após separação dos pais. Principalmente se essa separação é de uma forma drástica e um ou outro pai some, desaparece da vida da criança. Então ela desenvolve o terror noturno. É um medo tão interno que começa a se expressar na noite, né? E a criança começa a ter terror noturno. Então, o medo em si, ele é importante, não devemos bloquear o medo, mas quando ele passa a ser dessa forma, né, que prejudica a rotina da criança, então é um medo patológico, é um medo que está adoecendo, e se você deixar ele permanecer, ele não vai embora, ele vai aumentar, ou ele vai migrar, passar de alguma outra forma, e essa criança, se não tratada ou se não ajudada, pode sim elaborar mais na frente um transtorno de pânico. Ou pode ser uma pessoa que tenha predisposição ao transtorno de pânico, certo? Então, como fazer com uma criança que está tendo essa dificuldade, de muito medo? Primeiro, você precisa garantir. A criança tem fases de separação da realidade e fantasia, né? Então, acima de 4 aninhos é uma coisa, abaixo de 4 aninhos a criança mistura muito fantasia de realidade, mas independente da faixa etária é muito importante, o medo na nossa vida é muito importante ser confrontado com a realidade. Tá, eu tô com medo do escuro. Por quê? O que tem aqui no escuro? Eu acendo a luz, não tem nada. Quando eu apago, vem alguma coisa? Não tem nada no escuro, porque quando eu acendo não tem nada.
confrontar a criança com a realidade. Mas como eu falei pra vocês, a criança pequena, isso é pouco efetivo, porque ela não discerne. Por exemplo, você fala assim, não, minha filha, o monstro tá lá na TV. Ela sabe que o monstro tá na TV, mas na cabecinha dela, a TV e a realidade, hora se misturam. Então, sim, ele pode aparecer aqui no meu quarto, o monstro da TV. Ele tá lá na TV mesmo, mas ele pode aparecer no meu quarto. É o que a cabecinha dela pensa. Então, você tem que falar pra ela, olha, aquele monstro, ele só fica na TV, ele não passa aqui pro quarto, né? E você dá moral, porque tem muito pai e mãe que despreza o medo da criança. Então você tem que dar moral. Minha filha, você tá com medo mesmo, a mãe vai sentar aqui, vai ficar aqui um pouquinho com você, pro medo ir embora, mas você não precisa ter medo, né? E garantir. E se isso permanecer, você tentar identificar se o medo é realmente só daquele desenho. Se for, eu indico você que suspenda, que a criança não fique revendo aquele filme. Talvez ela não esteja preparada emocionalmente para ver aquele filme. Meu filho era pequenininho, a gente passava um filme que tinha um escorpião. E ele começou a ter pesadelo, acordar de noite. Nós cortamos o filme, acabou. Ele não tinha mais. Se é uma questão de terror noturno, então você garantir pro seu filho, né, que você separou, o papai foi embora, ou a mamãe foi embora, mas você tá ali junto dele, você não vai abandoná-lo, você tá ali para cuidar dele e que ele não precisa ter medo. Isso é muito importante para a criança que está passando por terror noturno. E se isso não é possível, né, por exemplo, se é uma mãe que foi embora e não vai voltar, morreu, ou um pai que foi embora e não vai voltar, então talvez você vai precisar de uma ajuda de um profissional. E aí não hesite em procurar, porque é o que eu tô te falando, quanto mais você demorar, mais sério pode ficar o caso, tá bom? Para não ficar um vídeo longo, eu vou fazer um segundo vídeo, trazendo outros aspectos do medo infantil. Cada etapa do desenvolvimento infantil tem alguns medos que pegam mais e eu vou estar falando disso no próximo vídeo, tá? Então, para hoje eu gostaria que você ficasse com isso, entendesse que o medo é importante, ele é um instinto que precisa e que traz pra gente proteção, porém, quando ele é exagerado, a gente precisa eliminá-lo. E aí eu, como cuidador, posso ajudar ou posso procurar um profissional para ter essa ajuda. Depende muito do caso. E você pode tomar atitudes que podem ajudar essa criança a ter menos medo, certo? É isso. Um abraço, até o próximo vídeo.